Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje vamos fazer mais um projeto da nossa série de projetos em Python para iniciantes. E dessa vez a gente vai entrar numa temática aí bastante conhecida no mundo da programação, que é o Web Scraping. Tá? O que é o Web Scraping? É basicamente eu extrair informações da web via ali um script, que eu escrevo aí em qualquer linguagem de programação. Esse conceito não é único do Python, Em qualquer linguagem de programação você consegue fazer um web scraping, tá? Mas aqui a gente vai fazer, obviamente, voltado para o Python, tá? E bem, o web scrap é uma forma muito comum da gente utilizar normalmente para extrair alguns dados, Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma análise, alguma coisa do tipo, e a gente não tem ali já uma base pronta, mas a gente tem um site com as informações que a gente busca. A gente normalmente utiliza esse web scraping aplicado a esse site para coletar esses dados, tá? O web scrap também está atrelado ali a você fazer algumas iterações ali no site via um script, Então essas bibliotecas de web scraping, elas também são utilizadas em contextos de testes, interações ali no site, fazer alguma verificação, tá? Mas aqui a gente vai fazer o web scraping focado para extrair os dados, tá? E para esse projeto de estudo de exemplo, eu tô aqui no Airbnb, tá? Que é uma plataforma muito conhecida para você encontrar, locais aí para você alugar, um imóvel aí por uma determinada temporada, tá? E bem, aqui o que a gente vai querer fazer, Se eu vim aqui pesquisar, eu vou colocar aqui, por exemplo, Fortaleza, que é onde eu estou, Fortaleza, Ceará, e botar aqui um período qualquer, vou botar, por exemplo, do dia 9 de maio ao dia 13 de maio, e clicar em buscar, ele vai trazer uma lista de vários lugares, tá? E se você ver, ele traz, a gente tem o que aqui, ó? A gente tem o subtítulo, o título, quantidade de hóspedes, quarto, cama, banheiro, o valor, tá? Aqui também tem um preview da avaliação, tá? E eu posso simplesmente aqui ver já por cima, se tem alguma coisa que me interessa e clicar aqui. E aí a gente vai fazer um projetozinho em Python que a gente vai justamente coletar as informações aqui dessa primeira página aqui, tá? É bem simples, tá? Só pra gente entender como é que a gente usa o web scraping, tá? Então a gente vai coletar o subtítulo, o título, quantidade de hóspedes, quarto, cama, banheiro e o valor aqui por noite da diária, tá? Então vamos lá. Para o nosso VS Code, tá? E bem, aqui, só para mostrar para vocês a estrutura da pasta, tá? Tem aqui dois arquivos, a main, que a gente vai ficar fazendo a interação, e o arquivo web scrap, que é onde a gente vai construir, no caso, a nossa lógica de web scraping, tá? No vídeo anterior dessa série de projetos, a gente trabalhou com o conceito de programação orientada a objetos. Novamente, nós vamos utilizar ela aqui, tá? A gente vai fazer uma classe que eu vou chamar de web scraping, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? Que ela vai ter justamente o objetivo de extrair as informações ali da página web, e deixar ali tudo bonitinho no dicionário e retornar para mim, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, o que a gente vai precisar? Importar a biblioteca de web scraping que a gente vai utilizar. Nesse vídeo, eu vou usar a Beautiful Soup, tá? No Python, existem duas bibliotecas muito conhecidas de web scrap, que é a Beautiful Soup e a Selenium, tá? Bem, a Selenium, ele é o mais atual, ele é o mais utilizado, assim, comparado ao Beautiful Soup. Por quê? O Beautiful Soup, ele é próprio para situações de sites estáticos, ou seja, que só tem ali o HTML e o CSS. Se eu precisar fazer alguma coisa ali com o JavaScript, eu já não vou conseguir fazer com o Beautiful Soup, eu vou precisar usar o Selenium, tá? O Selenium, ele permite ali que a gente utilize o JavaScript. Yuri, quando é que eu vou utilizar o JavaScript? Quando durante esse período de extração você precisa fazer alguma interação. Por exemplo, o script clicar no botão, o script fazer a seleção ali de alguma coisa e tal. Nesses casos aí, o Beautiful Soup não permite a gente fazer esse tipo de coisa, a gente precisa usar o Selenium para isso. Então o Beautiful Soup, ele é especificamente, para tratar sites estáticos, tá? Mas aí quando você já precisa, por exemplo, clicar no botão, fazer ali alguma interação com o site por conta de JavaScript, aí já não é possível com o Beautiful Soup. Você tem que ir pro Selenium, tá? Mas o Selenium eu vou deixar para tratar em um outro projeto. Aqui vamos ver especificamente o Beautiful Soup, tá bom? E bem, beleza, importei ele aqui. E a gente vai criar uma classe que é justamente a Web Scraping, tá? Desse jeito aqui. E aí, aqui a gente vai definir, tá? A init, tá? Que é justamente o que vai permitir aí que a gente instancie, os objetos ali, a partir dessa classe. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro armazenar a URL, tá? O Beautiful Soup ele vai ficar atrelado à URL
ali do site que a gente quer extrair as informações. Então a gente vai colocar aqui a URL dentro desse atributo, tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês é que aqui dentro a gente vai fazer uma função que eu vou chamar de getHTML, tá? O HTML, para quem não sabe, tá? Eu não vou detalhar muito nesse vídeo essa parte de web, apenas o essencial. Mas o HTML ele vai ser o responsável ali justamente por construir a página web, né? Ele é o que vai justamente ali permitir a estruturação, dizer onde cada coisa vai em tal coisa. Aí ele conecta com CSS, né? Que tá ligado ali à estilização, né? Posicionamento das coisas, cores, etc, né? Margens, tá? E o JavaScript é o que permite mais uma interação, né? Que a gente não vai usar aqui nesse projeto, tá? Só reforçando, o JavaScript tem a ver com a parte interativa, né? De sair daquela coisa estática e entrar em algo mais dinâmico, tá bom? Por exemplo, aqui no site do Airbnb, a gente tem o HTML e CSS, né? A parte estática, que seria justamente o quê? Isso aqui, sem eu clicar em nada e tal. Bem, só que aí a partir do momento que eu quero, por exemplo, clicar nesse coraçãozinho, tal, se você ver, quando eu clico no coraçãozinho, ele pede para logar, tá? Esse pop-upzinho aqui ele é gerado por conta de um JavaScript, por exemplo, tá? A parte aqui do mapa também tem a ver com isso, eu clico aqui aparece isso, também tem a ver com JavaScript, tá? Esse negócio aqui para simular o clique, né, por exemplo, tá? Esses cliques aqui é o Selenium que permite, tá? O Beautiful Soup não permite, o Beautiful Soup vai simplesmente extrair o HTML dessa página. E aqui no navegador a gente consegue ver o HTML dessa página, tá? Claro que isso não é possível em todo o site, tá? Tem sites que eles vão fazer a serialização das coisas, né? E não permite a gente ver facilmente a olho nu a estrutura. Mas aqui no Airbnb dá certo, tá? Vamos clicar com o botão direito aqui e a gente vem inspecionar elemento, tá? Eu tô no Opera, mas se você estiver no Google Chrome, no Mozilla, enfim, você consegue fazer isso de boa. E mesmo se você ver, ele traz aqui uma estrutura gigantesca, tá? Isso aqui é nada mais nada menos que o HTML, tá? Que gera a página. E aí uma coisa interessante, se vocês perceberam, é que à medida que eu vou passando o mouse aqui ó, nas coisas da estrutura do HTML, ele vai fazendo uma marcação aqui das coisas, né? Então, por exemplo, eu posso ver aqui, ó, posso clicar aqui ó, em selecionar elemento de página a ser inspecionado. E eu posso ver qual é a estrutura que define esse quadrado aqui, ó. Então, esse div aqui do HTML é o que é responsável por justamente esse quadrado aqui que tem esse apartamento aqui, as informações do apartamento, tá? Então o HTML é o que descreve essa página aqui. Então o que a gente vai fazer com o Beautiful Soup é justamente extrair todo esse HTML aqui, tá? Pelo meio a URL, que é essa URL aqui de cima, tá? Então vindo aqui pro VS Code, como é que a gente faz isso? A gente primeiro tem que fazer uma requisição a essa URL, né? Para meio que a gente obter ali as informações, né? Atreladas àquela URL, né? Então a gente vai usar aqui a biblioteca requests, tá? Então inclusive a gente precisa importar ela aqui em cima. Import requests, tá? Aí vai usar a função get, que a gente já usou bastante ela aqui no vídeo. E a gente vai dar um self.url, tá? Para justamente usar a URL aqui atrelada ao objeto. Bem, feito isso, eu vou já fazer uma variável aqui que eu vou chamar de soup, tá? E aí a gente vai botar beautiful soup. Abre aqui. E a gente vai justamente chamar a requisição e botar o content, tá? Para justamente pegar o conteúdo dessa requisição, que é o quê? O HTML, tá? Para a gente informar o Beautiful Soup que eu vou estar passando aqui é uma estrutura em HTML, a gente passa aqui no segundo parâmetro html.parser, tá? É para entender o tipo de conteúdo que eu estou passando aqui na criação do Beautiful Soup. E aí eu vou botar para ele dar um return soup, tá? Bem, aqui na main eu vou importar do Web Scraping, vou importar a classe Web Scraping, a gente vai instanciar ela aqui. E aqui eu vou passar a URL, tá? Aqui antes eu tenho, claro, obviamente, que digitar a URL aqui. Tá aqui a URL que a gente tá utilizando, tá? E pronto. E aí o que, é que a gente vai fazer? Com esse cara aqui, a gente consegue buscar qualquer informação dentro do HTML. Como? Bem, primeiro eu vou criar um atributo aqui que eu vou chamar de soup. Ele também vai ser criado assim que a gente... no caso, assim que a gente instanciar a classe, né? Então eu vou botar um get HTML aqui. Obviamente a gente precisa colocar o self aqui no começo, que né, a gente viu no vídeo ali de programação orientada a objetos, tá bom? E pronto. Com esse soup aqui a gente consegue coletar várias informações do HTML, tá? Porque ele é um objeto do Beautiful Soup, ele também já está atrelado ali ao conteúdo HTML da minha página, então ele consegue facilmente buscar ali as informações, tá bom? Beleza. Vamos então aqui fazer o seguinte agora. A gente vai buscar primeiro as opções, tá? Ou seja, os quartos, né? As opções ali que a gente tem na busca do Airbnb. Bem, se a gente for investigar aqui, ó, eu quero que vocês observem o seguinte: se vocês forem descendo aqui, ó, no HTML, você vai ver ó, que tem um monte
de classe aqui, ó, de div class, com a mesma tagzinha aqui da classe, tá, ó. E se você passar o mouse aqui, observar na esquerda, né, por exemplo, você vai ver, né, deixa eu voltar lá, ó, você vai ver, ó, que cada coisinha desse é um bloco com as informações dos imóveis, tá? Então a gente tem que pegar todas as divs, tá, o conteúdo de todas as divs dessa classe aqui. E aí, cada item desse é justamente as informações ali, né, do imóvel que a gente quer. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui, ó, get rooms, tá? Vou fazer dessa forma. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o sup, tá? E aí, a gente vai usar um método aqui, que é o find all, tá? Find all é justamente, eu vou informar para ele se eu quero buscar uma div, uma span, um A, um H1, um H2, enfim, qualquer tagzinha que eu queira do HTML. E eu posso atribuir uma classe, um ID, tá? Que esteja atrelada ali ao div, ao span, ao A, né? Para buscar as informações. Então aqui eu vou justamente dizer o que? Eu quero buscar uma div, tá? E eu quero que essa div, né? Aí eu vou passar o parâmetro class, né? Eu quero que ele tenha aquela classe lá. E é justamente esse cara aqui, tá? E aí a gente bota para ele dar um return nisso. Como a gente botou um find all, ele vai buscar todas as divs, tá? Lá do HTML que tem essa classe aqui, tá? E no caso a gente vai ter uma lista aí de sequências de HTML que estão com essa div aí na parte externa, né? Ou seja, vai retornar todos os HTMLs que estão ali dentro dessas divs com essas classes, tá? Então, vou salvar aqui. Aqui na main, eu vou, em vez de chamar HTML, eu vou chamar get rooms, tá? E aí a gente vai ver justamente o retorno que ele vai dar aqui pra gente. Eu vou chamar a main aqui novamente. Bem, pessoal, se vocês perceberem, tá aqui... Enfim, não vai dar pra ver tudo, né? Porque é um monte de coisa, tá? Mas se vocês perceberem que é um HTML, ó, tá aqui as tags no meio, tá? E se você perceber, né, aqui no finalzinho, ó, tem um colchete, porque isso aqui é uma lista, tá? Então ele tá retornando ali o HTML dentro de cada uma das classes, tá? Então beleza, o que é que a gente vai fazer agora? Bem, se você for abrir nas div, eu pegando a div ali de exemplo, fui abrindo, tá? Você vai ver que vai chegar a um certo ponto, ó. Tu vai ter duas divs aqui, ó. Uma que vai representar a imagem ali à esquerda e outra que vai representar as informações à direita. É isso que a gente quer. A gente quer essas informações aqui à direita, tá? E aí, se a gente for vendo aqui, ó, eu vou ter agora, ó, cada div aqui, ó, com uma informação. Então, ó, essa primeira div aqui, ó, ela tem um subtítulo e o título. A segunda aqui é aquele espaço ali em branco, né? Separador. Aqui a gente tem as informações de hóspede, quarta, que ele traz algumas informações a respeito de se tem ar-condicionado, Wi-Fi, etc, tá? E aqui para baixo a gente tem a parte que tem o preço, a avaliação, né? E o total, né, do valor que ele traz aqui embaixo do valor da diária, tá? Então vamos lá. A gente quer justamente pegar a informação do subtítulo e do título. Então a gente precisa pegar essa div aqui com essa classe, tá? A gente abre aqui mais uma. E pronto, ó, eu vejo que o título tá nessa div e o subtítulo tá nessa div aqui de cima, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar essa div aqui, ó. Tá justamente aqui o textinho, tá vendo? Ó, espaço inteiro, apartamento em aldeota. É uma div que tá com essa classe aqui, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Yuri, eu preciso ir desde o começo, vindo até aqui e tal? Não. Eu posso simplesmente já tacar aqui, ó, para ir procurar uma div com essa classe aqui em específico, tá? Quando eu fizer isso, tá? Pode ter dois perigos. O primeiro é caso exista alguma outra div anterior a essa que use essa classe aqui, eu posso acabar me deparando com algo que eu não estou esperando, tá? É que eu estou presumindo que dentro de cada quarto desse, né, dentro do HTML aqui que compõe esse item aqui, tá? A única div com essa classe aqui, ela contém a informação que eu quero. Não existe nenhuma outra div com essa mesma classe, tá? Obviamente, isso você vai descobrir na medida que você for fazendo as extrações, aí vai investigando, né, a página HTML e tal, e aí você vai entendendo a estrutura, tá bom? Ah, bem, pressupondo isso aí, a gente vai vir aqui, eu vou fazer uma outra função, tá? Vai ser justamente o que? O def, tá? Aí eu vou justamente pegar o que? O get subtitle, tá? E aí no get subtitle, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que fazer um for que vai percorrer a lista aqui que a gente gera no get rooms, tá? Então, para isso eu vou fazer uma outra função, tá? Eu vou justamente botar aqui o def pick all rooms, tá? Self. E eu vou justamente botar o que? For room in self.getRooms, tá? Ou seja, eu tô justamente aqui nesse for, eu vou percorrer cada item daquele, né? O HTML de cada item daquele da lista do Airbnb, tá? E aí, para cada quarto, a gente vai fazer o quê? Aqui eu vou, por enquanto, botar, né? Subtitle é igual
a get subtitle. Só que aqui dentro a gente vai passar justamente o quarto, tá? Então aqui, ó, vai ter a opção justamente do quarto, tá? E aí o quarto é um HTML, tá? Um HTML ali, então a gente consegue dar um ponto find, tá? Ao invés do find all, a gente vai dar um find, porque eu só quero buscar um item, tá? E aí o find ele vai justamente pegar o primeiro item que ele achar, de acordo com as informações que eu passar. Por isso que eu disse, se eu tiver outro div com a mesma classe que eu tô procurando, né? Pode acontecer de vir uma informação que eu não quero, né? Então isso vai depender aí do seu entendimento ali da estrutura do site, tá? Mas eu quero buscar uma div, tá? Com a classe, justamente aquela classe lá que a gente viu com a informação, né? Que é essa classe aqui. Só que eu quero apenas o texto, né? Eu quero o conteúdo daquela classe. Eu quero pegar o que tá aqui dentro, o espaço inteiro dos pontos apartamento e aldeota. Como é que eu faço para fazer isso? Basta aqui dentro do código eu passar o atributo .test, tá? Eu vou dar um return aqui, tá? Que eu tenho que dar um self também, né? Para ele entender que eu tô falando aqui do próprio objeto, tá? E pronto. Bem, vamos alterar aqui na main, em vez de get rooms, e vou botar pick all rooms, tá? Vamos limpar aqui, vamos rodar e ver o que aqui ele vai retornar pra gente. Dá uma falha aqui, vamos ver qual é o problema. Ah, sim, esse get subtitle aqui não tem esse self aqui. Foi mal, galera, me confundi. É só room. Então, vamos dar um Python main, agora vai. Aí, agora foi, ó. Tá vendo? Ele retornou o que aqui pra gente, ó. Vamos lá. Espaço inteiro, apartamento em Meireles, quarto em flat em Cais do Porto, quarto inteiro em Meireles, tá? Então, ó, ele tá pegando aqui, ó, justamente os subtítulos aqui, ó. Flat inteiro em Mucuripe, quarto em flat em Cais do Porto, e assim por diante. Bem, agora pra gente pegar o título, bem parecido, tá? Pra pegar o título, a gente vai justamente vir aqui na div que contém essa informação. Vamos ver, ó. Pronto, na verdade é um spam que contém, né? Esse spam aqui, ó, ele tem esse texto aqui, tá vendo? Então a gente vai justamente agora, em vez de ir atrás de um div, a gente vai atrás de um spam que tem essa classe aqui. Então vamos copiar essa classe aqui, tá? Vou fazer uma função aqui que eu vou chamar justamente de def get title self room. Title tá escrito errado ali, eu vou arrumar. Title. Ele vai dar um return room.find, tá? Agora eu quero um spam, tá? E eu quero com aquela classe lá que eu copiei. Então vamos passar a classe aqui no parâmetro do find, tá? Novamente eu quero apenas o texto ali presente dentro da tag, né? Então eu dou um ponto teste, tá? E aqui eu vou colocar embaixo do subtitle, ele vai buscar o title. Eu vou chamar um self.getTitle room, né? E aí eu boto aqui para ele printar o title em vez do subtitle. Então, vamos printar aqui. E pronto. Só executar a main novamente. E ele vai retornar pra gente, ó. Vista do Mucuripe, apartamento encantador 402 no Brisa Mar. Brisa do Mar, Flat 608, Yacht Plaza, Frente Mar, Bar Escala Imóveis, enfim. Tá aqui os títulos da lista ali dos imóveis, tá? Bom, agora a gente vai pegar uma coisa um pouquinho mais complexa, tá? Que é o quê? Justamente aqui, ó, 4 hóspedes, um quarto, uma cama e um banheiro. Vamos lá atrás, né? Vamos fechando aqui essas divs aqui mais internas, né? E vamos aqui para a div mais externa, tá? E aqui, ó, essa era aqui a div que a gente estava investigando, tá? Justamente aqui essa parte do título e subtítulo, tá? E aí aqui, ó, a gente vai para de baixo, que a de baixo aqui contém justamente hóspedes, quarto, cama, dananã. Se eu entrar aqui, você vai ver, ó, que eu tenho uma spam aqui, ó, com cada uma das informações. Só que você vê, o spam é o mesmo para todos, tá? Se eu só vir aqui dar um spam e botar essa classe, dar um find, ele vai apenas retornar o primeiro, que é o que? A quantidade de hóspedes. Mas eu quero todos eles aqui, então a gente vai ter que dar um find all, tá? Outro detalhe importante, tá? Yuri, supondo que eu dei um find lá, spam class aqui, e chegou uma informação que eu não queria. Como é que eu faço para achar onde eu quero? Bem, você vai especificando mais ainda, né? Você vai para uma classe mais externa, né? No nosso caso seria, por exemplo, pegar... cadê a classe aqui? Deixa eu pegar... Ó, seria pegar essa classe aqui, né? Ponto .find div class. Beleza, aí depois tu daria um outro ponto .find, aí viria para essa div aqui, entendeu? Essa não, perdão. Essa div mesmo. Viria para essa div aqui com essa classe, entendeu? Você vai dando vários pontos .find até chegar para meio que o WebScrap entendendo o caminho que você quer seguir, tá? Mas isso é só em caso de tiver outras divs, né, com as mesmas classes, que pode acontecer.
Se realmente tiver uma classe ali muito específica para cada uma das coisas ali na estrutura, beleza, tranquilo, né? E aí é mais de boa. Que é o nosso caso aqui, a gente não vai ter muito aqui que especificar as coisas, né? Porque a maioria realmente é uma classe ali única para a div de acordo com as informações que a gente está buscando aqui no nosso contexto, tá? Mas beleza. Aqui a gente vai dar justamente um FIDO, né, nessa span aqui com essa classe, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um def get attr, né, para ser tipo attrs, na verdade, né, para ser tipo os atributos, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai justamente colocar aqui, ó, room, e a gente vai dar o quê? A gente vai justamente pegar a lista ali de atributos, né? Pra gente organizar isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer attr room, tá? E aqui eu vou fazer um dicionário, beleza? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os detalhes, tá? Da casa, né? Então a gente vai pegar room.find, tá? E aí a gente vai justamente pegar o quê? Eu vou pegar aqui essa, a div aqui, ó, mais externa, que é essa aqui, ó. Então eu vou pegar a div com essa classe aqui. Então a gente vai justamente procurar uma div, tá? Com essa classe aqui. Deixa eu ajeitar aqui, botar as aspas. Aqui é para ser def. Escrevi errado, pronto. E aí, beleza. A gente pega os detalhes. Com isso, a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar details.find span class underline, né? No caso aqui não é um find, é um find all, tá? Que a gente vai fazer. E aí a gente vai fazer um class igual a justamente esses caras aqui. Tá? Então vamos copiar aqui. Colei, tá? Isso aqui vai ser justamente o que? Os ATTRs, tá? Os nossos atributos. Só que aí eu quero botar algo separadinho, né? Eu quero quartos separados, hóspedes, eu não quero apenas uma lista ali com tudo, né? Por isso que eu fiz o dicionário. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for aqui, ó. For ATTR em ATTRs. Né? Ou seja, porque eu vou ter uma lista, né? 3 hóspedes, vírgula, um quarto, vírgula, uma cama, vírgula, um banheiro, tá? Só que aí eu quero fazer o quê? Né? Eu quero pegar, tipo, um dicionário, né? Com a chave ali, hóspedes, 2.3, depois quarto, 2.1 e assim por diante, tá? Então, vamos fazer isso, né? Então, vamos lá. Primeiro que aqui eu vou retornar uma lista de spans, né? Então, para acessar o conteúdo dentro do spam, eu tenho que dar um ponto teste, tá? Quando eu dou o ponto teste, né, ele vai ter 3 hóspedes, depois um quarto, uma cama, tá? E aí eu quero separar justamente a palavra hóspedes aqui do número, né, a palavra quarto do número. Para isso eu posso fazer o quê? Eu dou um ponto split, tá? Que é aquele método lá de manipular string, né, que ele vai quebrar baseado no espaço, tá? E aí eu vou ter justamente uma lista, né, 3, hóspedes, tá? E aí o que é que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte, tá? Isso aqui eu vou botar attr info, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai aqui, ó, no attr room, tá? O dicionário, a gente vai criar uma chave, botar um f-string, tá? E aqui dentro da f-string a gente vai fazer o quê? Eu vou justamente escrever aqui o quê? Eu vou escrever o attr info na posição 1, tá? Que é aqui, ó, hóspedes, tá? Então eu vou estar acessando hóspedes aqui, criando uma chave hóspedes, tá? Só que cuidado, gente, ó. Muito cuidado com isso aqui. Vai acontecer o seguinte. Se você perceber, deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, se você perceber aqui, ó, na parte de cama, tem uma cama. Aqui, ó, como tem duas camas, ou seja, então singular é o plural, tá? Mas eu não quero uma diferença, eu quero quantidade de camas, quantidade de quarto, né? Eu quero tudo no singular e só a quantidade depois, né? Então, para não acontecer de lá no dicionário ter duas chaves distintas, né? Uma no singular e outra no plural, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar apenas os 3 primeiros caracteres, tá? Porque tanto faz se tá no singular ou no plural do jeito que tá escrito aqui no site. Então aqui a gente vai fazer o quê? Para pegar os primeiros 3 caracteres, a gente vai fazer o quê? A gente coloca um limitador aqui. Então eu vou colocar para ele pegar até o dígito 3, né? Então 2 pontos, né? 3, então ele só vai pegar o 0, 1, 2, né? As 3 primeiras letras aí do meu texto. Beleza. O que é que eu vou armazenar aqui nessa chave é justamente o que está na posição 0, né? Que é justamente o número, tá? Então pronto. Dessa forma aqui, eu vou ter um dicionário justamente com as informações, tá? Para vocês verem isso aqui funcionando, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui para ele printar justamente o attr room, tá? E aí aqui a gente vai chamar o quê? O get attr's, né? Então self.get attr's. E aí eu vou passar o room aqui dentro, tá?
Eu vou botar o print title aqui em cima, apenas para a gente separar o que é cada coisa, tá? Vou chamar aqui meu terminal novamente, vou limpar ele. Vamos rodar aqui, vamos ver isso funcionando. Ó, pronto, ó, se você perceber, tá aqui, ó. Ele pegou apartamento, tananã, hóspedes, tem 4, né, os quartos, 1, cama, 1, banheiro, 1. Então, show. Agora a gente tem que usar atributos, beleza? E pronto, pessoal. Para fechar com chave de ouro, eu vou fazer a função para pegar o preço, tá? Que é a mesma ideia, é só dar um ponto find. Então, eu vou copiar o que eu já tenho pronto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui a função que eu já tenho pronta. Então, pessoal, peguei aqui a função que eu já tinha pronta, tá? Pra gente ganhar tempo no vídeo, tá? Eu verifiquei lá, pelo inspecionar, né, que o preço estava dentro de uma div, tá? Com essa classe aqui, que por sua vez estava dentro de uma span com essa classe aqui. Eu dei o ponto text, né? E aí o que acontece? Por que eu tô fazendo isso aqui no final? Bem, se você observar aqui no inspecionar, tá? A informação do preço, né? Por exemplo, que esse 81, ele tá dentro dessa span aqui, ó, com essa classe aqui em específico. E se você ver, é só o R cifrão 81 que tá aqui dentro, tá? Então, o que eu quero é apenas o 81. Então, eu tô justamente nessa parte aqui, dizendo que eu quero do segundo índice pra frente. O que é o segundo índice pra frente? É o número, tá? Porque o que tá na posição 0 é o R e o que tá na posição 1 é o cifrão e depois é o número. Não tem espaço nem nada, né? Então, eu tô justamente retornando apenas o número, que é o que eu quero, tá? Então, dessa forma aqui, eu retorno o preço, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer agora, tá? Vou fazer o seguinte, a gente vai montar um dicionário aqui pra cada quarto, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Dentro aqui, no começo, né, eu vou botar room info. E aqui vai ser um dicionário vazio. E aí aqui, ó, room info title vai ser justamente o get title aqui, tá? Room info subtitle, e que vai ser justamente o get subtitle, tá? Aqui embaixo a gente vai colocar o quê? Vai colocar room info price, tá? Price per night, né, que seria tipo por noite. E aqui eu vou justamente colocar que é um R cifrão. E aqui a gente vai chamar o que? O self.getPrice row, tá? E aqui para fechar a gente vai fazer o get atributos, tá? Bem, o que acontece? Esse cara aqui vai me retornar um dicionário, tá? Eu não quero simplesmente fazer uma única chave, né? Eu quero que dentro aqui da informação que nem tem um título, subtítulo, a gente tenha separado quarto, cama e tal. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, no Get Attributes, né, eu vou ter justamente os ATTRs, né? No Info, a gente vai ter o quê? Guests, né, que seria justamente a quantidade de hóspedes, tá? E aí, aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou acessar os atributos, tá? Só que aqui eu vou acessar o quê? A chave QA, tá? Beleza? Porque eu vou botar justamente, né, inclusive aqui, em vez do print, é um return, tá? Então, eu vou botar um return ATTR room, tá? Então eu vou estar justamente acessando a chave com a quantidade de quarto lá, tá? Só que aí o que acontece? Dependendo, né? Pode acontecer de algumas informações dessas não estarem presentes, tá? Para não ter erro ali na hora de seleção, tá? O que é que a gente pode fazer? Tática, né? Eu uso o ponto .get, tá? E aí eu tento acessar a variável quarto, se não tiver nada, eu pulo essa informação com o none, tá? Para não quebrar ali na hora do web scraping, tá? Do script. E aí as outras coisas vão ser, né, essa mesma pegada. Então eu venho aqui, Ctrl V, né? Vão ser 4 coisas, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é bedrooms. É para ser tipo a quantidade de quartos, né? Aqui inclusive não é o A, né? É HOS, né? Esse O aqui tem um acento, tá? Aqui os bedrooms justamente os quartos, beleza? Aqui vai ser a quantidade de camas, né? Então, CAM. E aqui a quantidade de banheiros, né? Que é o B. E a gente bota aqui banheiro. Pronto. Bedrooms, bathrooms, beleza? E aí pronto. Depois disso, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma lista, tá? Então, list of rooms. A gente faz aqui um array vazio. E aqui no final, eu simplesmente dou um append, né? Com o room info aqui dentro dessa lista, tá? Então aqui simplesmente eu tô fazendo o quê? Eu tô coletando, né? Eu tô percorrendo cada quarto daquela minha lista, né? Tô aqui percorrendo, coletando cada informação ali daquele HTML de cada quarto, né? Então título, subtítulo, preço, os atributos ali, né? Que é a quantidade de hóspede, quarto, cama, banheiro, etc, tá? E tô dando um append aqui nessa lista. E aí no final eu dou um return
list of rooms, beleza? E aí vamos aqui apagar isso aqui, terminal, e vamos dar um Python também, vamos ver ele retornando aqui, ó. E pronto, pessoal. Se vocês perceberem, ele retornou pra gente aqui um array, ó, com as informações. Então, ó, Tyro, apartamento, tananã, subtyro, espaço inteiro, preço aqui 162, quantidade de hóspedes 4, quartos, né, 1, camas 1, banheiros 1, né? Aí aqui, ó, vírgula, aqui já é outro quarto. Então, beleza, aqui a gente fez um esqueminha, um scriptzinho que coleta as informações pra gente, um dicionário bonitinho, né? Que nem aquelas APIs, né, que a gente fazia a requisição e devolvia uns dicionários com os dados, tá? Isso aqui tá tipo o que a gente tá fazendo aqui, só que algo mais na mão, né, usando web scraping, tá? E bem, pra gente fechar o vídeo de hoje, eu vou mostrar mais um conceito interessante de orientação a objetos, tá? Bem, perceba o seguinte, a pessoa que for usar esse script aqui, o que vai interessar pra ele é o pick all rooms, tá? Porque o objetivo principal é justamente a gente ter a lista ali dos quartos, né? E aí, o que vai acontecer? Essas variáveis aqui de cima, tá? Elas não precisam ser utilizadas pelo usuário, tá? Elas vão ser apenas elas precisam apenas ser utilizadas pela pick all rooms, tá? Então, como é que a gente faz? Existe um conceito que são métodos públicos e métodos privados no Python, tá? Funções privadas, funções públicas, enfim. O que são os métodos privados e os métodos públicos, tá? Os métodos públicos são os que estão aqui. A pessoa consegue utilizar eles fora da classe, né? Basta ali importar a classe, né? E chamar as funções e pronto, eu consigo utilizar tranquilamente. Os privados, eles já não têm essa liberdade. Eles são apenas utilizados dentro ali da própria classe. Então, é o nosso caso, tá? E como é que eu faço para dizer que um método é privado aqui dentro? Basta eu colocar dois underlines aqui no começo da função e ele identifica que isso aqui é privado, tá? Bem, o init, se você perceber, ele tem essa característica, tá? Só que o init ele é um método meio que especial, tá? Ele é privado, só que ele é especial. Por quê? Ele é executado assim que eu instancio um objeto na classe, tá? Mas se você perceber, eu não chamo ponto, underline, underline, init, underline, underline. O usuário não usa essa função diretamente, tá? Ela é uma função ali que é chamada quando eu instancio um objeto à classe, tá? É justamente ali quando a gente chama o construtor, né? Que o pessoal chama, né? Mas aqui a gente vai justamente colocar um underline aqui, ó, nesses caras aqui, tá? Então eu vou colocar um underline aqui em tudo. Porque eu quero que apenas sejam utilizadas internamente aqui nessa classe, tá? E ponto. O pick all rooms eu vou deixar como público porque é a única função que eu quero que o usuário acesse a partir aqui da classe, tá? Externamente. Bem, só não esqueçam, tá? De colocar um underline aqui nas funções que a gente utiliza, né? Então botei aqui, ó, o getML, aqui no pick all rooms também tá aqui, ó, o underline no começo aqui das funções que a gente utiliza. E bem, vou aqui chamar novamente o Python main, tá? Calma que ele tá dando um erro aqui. Tá, eu uso o getML em algum lugar. Ah, não, esqueci de salvar. Foi mal. Deixa eu chamar de novo. Agora foi. Tá aí, ó, ele retornou bonitinho pra gente. Lá na main, se vocês perceberem, eu vou tentar usar uma dessas funções privadas. Eu vou chamar... Aqui aparece no VS Code, né? Pra mim, por exemplo, o getHTML. Vou tentar usar o getHTML aqui novamente, tá? Vamos chamar aqui a main. Ó, ele fez aqui a pick all room, só que aqui no final, ó, attribute erro, web scrap object no attribute underline underline get HTML, ou seja, eu não consigo usar isso aqui fora da minha classe, tá? Só internamente. Então, beleza, isso é muito bom, porque dá uma organização, né, o que é privado, o que é público e tal, dá uma organizada aí no uso das coisas, tá? E, bem, pessoal, pro vídeo de hoje é isso, tá? Então, a gente fez um web scrap coletando os dados, tá? Dicas de melhoria, tá? Que você pode, se você quiser dar um incremento aqui, buscar mais informações. Bem, você pode procurar aqui em relação a essas avaliações, né? Caso elas existam, tá? Você pode tentar buscar aqui a quantidade de estrelas, né? E quantidade de comentários, tá? Se você desejar. Também incluir essa informação aqui, ó, do preço total, baseado na entrada aqui, ó, da pesquisa, tá? Outra coisa legal, tá? Se vocês perceberem aqui na URL, tá? Para tentar mostrar um pouquinho... Vou até dar um zoom aqui para tentar mostrar melhor na URL, ó. Perceba o seguinte, tá? Aqui tá justamente a busca que o usuário digitou, né? Fortaleza e tal, tá? E aqui, ó, mais pra frente, se você perceber, tá? Aqui, ó, nos várias coisas, né? Você tem aqui, ó, os parâmetros da URL, né? Tem aqui, ó, o check-in, que é a data em que o usuário quer se hospedar, né? E o check-out, que é quando ele quer sair. Isso aqui possibilita, por exemplo, que você faça uma automação de busca, né? Você pode pedir para o usuário digitar a data nesse formato aqui, claro, e nesse outro formato aqui, né, de check-in e check-out, e usar um f-string popular aqui dentro e fazer uma pesquisa automatizada. Da mesma forma que você pode fazer isso com data, você pode fazer algo com a questão da localização, tá? Então fica aí a dica para você customizar mais ainda esse projeto, tá?
Mas nossa intenção aqui é mais dar uma introdução, dar uma apresentação inicial do Web Scraping, tá? E é isso, pessoal, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender como é a dinâmica aí, ideia também de como organizar, né, projetos nesse estilo aqui, né? A gente usou programação orientada a objetos aí para deixar bem organizadozinho, né, uma classe própria, né, um objeto próprio para fazer essas buscas, tá? E é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.